Prontinho, já está gravando. Sim, estamos gravando, estamos ao vivo. Para você que não está vendo ao vivo, sinta-se conectado da mesma maneira, porque o que a gente vai falar aqui hoje sobre o que são paz. Todo mundo quer paz, mas nem todo mundo é paz, né? Pessoas altamente sensíveis. O que são e como lidar com elas, na verdade? Eu acho que mesmo para quem não fez o teste, no caso, e não deu positivo para paz, embora possa existir possibilidade que seja, mas assimilar esse conteúdo, estar por dentro disso, ajuda muitas pessoas, a ajudar pessoas que são, né? Porque afinal de contas, são 30% da população mundial são pessoas altamente sensíveis. Então é bem provável que tenha alguém perto de você. Principalmente se você trabalha com público, né? Se você trabalha com público, se você pega aí 30%, né? É um nível altíssimo. Com certeza tem paz ali no meio, né? Então, vai ser diversos tópicos agora, ok. É, Então, beleza. O que são pessoas altamente sensíveis? Primeiro, como de costume, eu vou começar falando para vocês aqui, é, dando uma aula, né? Trazendo uma integração aqui com a gente. A Kátia trouxe aqui, ó, que o teste dela é altíssimo, tá com problema na câmera. Deu quanto o seu, Kátia? Escreve aqui no chat. Algumas pessoas já. Se você. Quem não quiser abrir a câmera, alguma coisa, mas quiser compartilhar no chat o quanto que deu o seu teste, vai ser maravilhoso. Então vamos lá. De onde surgiu esse termo, né? Quem descobriu ou quem catalogou, né? Essas pessoas altamente sensíveis? É uma psicóloga americana, neuropsicóloga americana, chamada Elaine Aron. Eu vou até passar para elas um livro dela que é o livro dela mais famoso mundialmente. É o livro que se tornou a grande referência, quase como se fosse a enciclopédia das pessoas altamente sensíveis. É um livro maravilhoso. E ele dá muito embasamento sobre tudo que a gente vai falar aqui hoje também. Claro que tem também outras publicações, tem outras pesquisas. Porém, é uma coisa que ainda é novidade para muita gente. Por acaso alguém aqui já tinha ouvido falar disso antes de eu comentar disso lá no grupo? Quem já ouviu falar? Levanta a mão ou responde aqui no chat. Eu nunca. A Cleide nunca. A Kátia também disse que é novo para ela. Alguém de vocês já ouviu? Quem já ouviu falar antes, mas nunca chegou Doutor nesse... Ricardo, uma vez eu comprei um livro, eu dei até para essa minha filha, sobre pessoas muito sensíveis. Eu não lembro do título, entendeu? Ah, tá. Então, assim, eu me interessei, mas eu não sabia que isso era um diagnóstico, sabe? Eu não cheguei Tá. nem a ler o livro, porque ela pegou, ela não vou ler, e pegou para ler. Mas eu não sabia isso. Ótimo. Isso, olha só para você ver. É algo que corresponde a 30% da população mundial, ou seja, é muita gente e pouquíssimas pessoas sabem disso. E aí, o que que acontece? Principalmente para quem de fato é uma pessoa paz e não tem conhecimento disso, se culpa por muita coisa, se cobra por muita coisa, né? Não consegue entender por que, por exemplo, tem pessoas que não percebem certas coisas, como que tem pessoas que não conseguem enxergar certas coisas, que às vezes para a pessoa paz está na cara, assim, como assim você não percebeu isso? Como assim você não sentiu isso? Então, a pessoa paz, às vezes, ela é uma pessoa muito questionadora, uma pessoa muito, extremamente sensível. E aí, primeiro, então, para vocês compreenderem como que atua esse nível de sensibilidade no corpo de vocês, foi até um áudio que eu falei ontem no grupo. Primeiro, vamos compreender o que é sensibilidade, como o corpo do ser humano está preparado, ou seja, muitíssimo preparado para isso. Todos nós temos sensibilidade em níveis diferentes. Os pais são que têm uma sensibilidade maior. Só que isso não tem a ver com a evolução da alma, tá? Vamos deixar isso bem claro. É, Porque tem pessoas
notadamente até pessoas que eu já vi em pesquisas que têm vamos dizer assim, uma caminhada espiritual, uma caminhada de autodesenvolvimento de renome a nível mundial e não são pessoas pás, né? Que provavelmente se tratam de pessoas de almas antigas, mas não são altamente sensíveis. Por quê? Ou quais são essas pessoas? Primeiro vamos ver o que que é sensibilidade. Existe, dentre as funções mentais, existe uma que chama sensopercepção. A sensopercepção, o que que é a sensopercepção? Provavelmente vocês já escutaram falar, né, de pessoas que têm alucinações auditivas, alucinações visuais, alucinações sinestésicas, né, que é aquela sinestésica, é aquela pessoa às vezes sente ou diz que tem um bicho andando nela, ou que tem várias agulhas espetando a carne dela. Isso são alucinações sinestésicas. E o processo de alucinar é uma alteração da sensopercepção, tá? Eu tô falando do meio grosso, assim, no sentido até mesmo de como a psiquiatria age nisso. Claro que a gente entende, como a gente entende o ser humano de uma maneira mais integral, a gente sabe que nem tudo é alucinação, né? Tem muita, a verdade, a maior parte não é alucinação. É fenômenos espirituais, é fenômenos da hipersensibilidade que a pessoa tem. Beleza, então como que a gente se comunica com a nossa sensibilidade? Como que a nossa sensibilidade comunica com a gente, né? A nível físico, é a partir dos cinco sentidos. Esses que todos nós conhecemos, né? Visão, tato, audição e tudo mais. Existem dois sentidos que a neurociência está explicando cada vez melhor isso, e que também traz muito embasamento para o que a gente faz, são dois outros chamados de supersentidos, que é a interocepção e a propriocepção. É uns nomes bonitinhos assim, mas o que que eles significam? Vamos primeiro para a propriocepção. Ó, Cleide, eu sinto como se tivesse ácaros na minha pele, melhor um pouco essa semana, tá? Bom, vamos falar disso depois para entender melhor essa questão dessa sensibilidade. Então, é o seguinte, no nosso sistema nervoso central, que é composto do nosso cérebro, o cerebelo, o tronco cerebral, né? Toda essa parte aqui, o cerebelo, o encéfalo, que fica aqui na parte de trás, tudo isso aqui é chamado de sistema nervoso central. Quando termina o sistema nervoso central, aqui ó, bem atrás aqui, aí começa o sistema nervoso periférico, que são os nervos, que vai se distribuindo a partir da nossa coluna vertebral, né, e vai se ramificando em várias partes do corpo. Esses nervos, eles vão para onde eles vão? Eles vão para o sistema gastrointestinal, urinário, cardiocirculatório e todo que faz a comunicação da periferia para o centro e do centro para a periferia, tá? Então é como se fosse uma cidade. Aqui está o centro. Passou do centro, virou periferia. Então é comunicar pelo sistema nervoso periférico. Existem fibras, né, nervosas que elas têm, parece até mesmo condutor elétrico mesmo, esses fios, né, que a gente tem em rede elétrica. Esses nervos periféricos que saem do tronco cerebral, eles são carregados de bainha de mielina. O que que é isso? É uma coisa, é uma bainha, é um revestimento nesse nervo que tem uma altíssima capacidade de condução, de condutância de impulso elétrico. Esses impulsos elétricos vão para as periferias do nosso corpo e da periferia do nosso corpo comunica para o sistema nervoso central. É semelhante, por exemplo, quando você se queima, tá, né? Se machuca alguma coisa, até o momento em que tem a ferida, né? A injúria tecidual, né? A ferimento do tecido, para chegar ao estímulo de dor, são 3 milissegundos. É extremamente rápido. Mas antes de você sequer ter o impulso de tirar o dedo dali, que se machucou, antes disso acontecer, esse impulso foi do dedo, a partir do sistema nervoso periférico, até o sistema nervoso central. E aí o sistema nervoso central levou um comando até o seu dedo para você tirar o dedo dali. Então, olha o trajeto, daqui para cá, daqui para lá, isso é 3 milissegundos, é extremamente rápido. Isso a gente está falando de uma fisiologia normal. Qualquer ser humano nesse mundo
tem essa fisiologia, funciona dessa maneira. A não ser, claro, se tiver alguma doença que, por exemplo, tem degeneração da bainha de mielina. A gente pode falar de esclerose múltipla, diabetes, né? Quando você perde a sensibilidade na diabetes, né? A pessoa não sente a dor direito, não sente certas regiões, né? A hanseníase. Enfim, tem vários exemplos disso. Mas isso são condições específicas, tá? Mas normalmente todo mundo nasce com isso, com essa sensibilidade. Então tem sensibilidade dolorosa, tem sensibilidade térmica, que é ao calor, ao frio, né? Então tem pessoas que têm uma maior sensibilidade à dor, outras têm uma menor sensibilidade à dor. Quem tem uma sensibilidade maior à dor sente a dor, seja ela física, emocional, mais intensa que outras pessoas. Mais intensa, né? Por isso que a gente nunca deve comparar, né? Assim, nossa, é que você não sabe o que é dor do parto, é porque você não sabe o que é. Tem gente que tira dor do parto assim, de letra. Tem outras mulheres que vão sofrer demais com essa dor. Assim como normalmente a sensibilidade nos homens é menor, sim, de uma maneira fisiológica. Por isso que existe até aqueles memes, né? Aquelas piadas que o homem sofre quando gripa e a mulher gripada tá trabalhando, né? De fato, fisiologicamente falando, isso é real. Mas isso explica-se também porque o homem, em relação à mulher, ele tem um menor nível de sensibilidade, tá? Então, por isso que normalmente mulheres têm uma tendência, sim, maior de serem mais sensíveis que os homens, ou seja, ter mais facilidade para chorar, para acessar as emoções, para falar do que sente, né? Essas questões que às vezes para o homem é um pouco mais tabu. É claro que eu estou generalizando, porque tem homens que têm uma super sensibilidade, assim como mulheres, tá? É, Existe a sensibilidade tátil, né? Por exemplo, se você vai no neurologista ou até mesmo no psiquiatra e ele quer medir como é que tá a condução dos seus nervos, vai fazer aquele, sabe aquele teste do martelinho? Já ouviu falar que é no joelho? Faz assim, pá, o joelho faz pum, pum, sabe? Aquilo é teste motor. Tá vendo sua sensibilidade motora. Aquilo quando passa um algodãozinho aqui na sua pele ou aqui assim, o que que a gente está testando? A sensibilidade tátil, tá? Porque tem nervos específicos para tudo. Nosso corpo é um emaranhado de coisas, né? De uma estrutura riquíssima de detalhes que tem função para tudo. Então, tem sensibilidade tátil, dolorosa, térmica, né? Por exemplo, se você quer medir o quanto, por exemplo, uma pessoa com hanseníase, com diabetes, perdeu a sua sensibilidade, aí geralmente pega algum material quente ou material frio, encosta ali, para ver qual é o nível de reação daquela pessoa. Ou seja, tem vários métodos, inclusive muito científicos e de exame físico, né, de semiologia médica, que a gente aprende para poder testar a sensibilidade, né? Sensibilidade cutânea, sensibilidade periférica, sensibilidade central, tem muita coisa, gente, né? Só que essas sensibilidades, né, essas que são testadas, por exemplo, por esses meios médicos, exames médicos, por exemplo, eletroneuromiografia, eletrocardiograma, eletroencefalograma, tudo mede o que? A condutância, né? Mede a disseminação das cargas elétricas de uma célula para outra. Então perceba que existem exames que ajudam a identificar esses sistemas na gente. Porém, eles estão associados aos cinco sentidos humanos. Esses cinco sentidos, embora sejam bem poderosos, eles são muito limitados. Por quê? Porque a partir desses cinco sentidos, a gente só consegue ter a percepção, ou seja, a sensopercepção, que é a percepção da sensibilidade dos cinco sentidos, a partir somente dos cinco sentidos. Se eu não estou vendo algo, então aquilo não existe. Se eu não estou escutando algo, então aquilo não existe. Se eu não estou falando se eu estou falando algo e eu não estou consciente daquilo, então eu estou em estado de transe, ou então eu estou distraído, nem sempre. É isso que eu quero que vocês entendam, que é importante entender hoje. Nem sempre. Porque para pessoas hipersensíveis, muitas vezes elas são canais de uma sensibilidade
extrapsíquica, extrasensorial. O que quer dizer isso? É a sensibilidade que nós temos que vão além dos cinco sentidos, que não tem exame médico nenhum que identifica, né? Não existe, existem, assim, dentro das terapias integrativas, às vezes tem a biorressonância, o diapasão, o pêndulo, que vão conseguir ter trazer para uma dimensão mais racional essa dimensão dessa sensibilidade que nós temos, tá? Essa sensibilidade extrapsíquica, que vão além dos cinco sentidos, onde que elas estão de fato, onde a gente percebe elas? Através de uma coisa chamada de perispírito. Alguém já ouviu falar de perispírito? Existe o espírito propriamente dito, né? O seu espírito. Entre a comunicação do seu espírito com o seu corpo físico, existe o perispírito. No perispírito é onde está essa nossa sensibilidade, essa extrasensibilidade que nós temos. Ali também estão as nossas emoções, os pensamentos, estão tudo no perispírito. O perispírito, que é um campo de energia, sim, mas ele é o mais próximo, é o que mais a gente consegue identificar no nosso dia a dia. Sabe quando, por exemplo, você está em um lugar e às vezes você sente um arrepio na pele? Ou alguém fala alguma coisa com você, você fala, nossa, olha, até arrepiei com o que você falou. Isso não é cinco sentidos. Isso é extrasensorial. Porque você sentiu aquilo a partir do seu perispírito. Não foi a partir das células nervosas, nem a partir do sistema nervoso central, nem a partir do sistema nervoso periférico. Porém, a partir do momento em que seu corpo físico ele captou aquela sensibilidade, imediatamente é comunicada para o sistema nervoso central. E ele comunica com o periférico. Aí pode vir na forma de arrepios, de calor ou de irritabilidade. Às vezes você está num lugar que você não gosta, que você não quer. Igual eu tô fazendo um curso de imersão empresarial. Então eu fiquei o dia inteiro. Aí no final teve um happy hour aqui num bar em São Paulo. O bar tava abarrotado. Abarrotado. Eu entrei e falei assim: eu sei que eu não vou conseguir ficar aqui. Eu nem vou pedir nada, nem vou abrir uma comanda pra mim, porque eu não vou conseguir ficar aqui. Eu acho que eu não fiquei nem 10 minutos. Eu fiz o meu social, falei assim: gente, eu dei o meu melhor. Abarrotado, quente, muito barulho, muita gente conversando, muito barulho de som também, porque tinha música ao vivo. Eu tava pra enlouquecer ali. Eu tava pra enlouquecer. Algo que poderia supostamente trazer diversão, mas para pessoas que têm uma sensibilidade maior e trabalham esse perispírito, essas coisas passam a ser cada vez mais insustentáveis. E aí, às vezes, pessoas que têm essa sensibilidade maior, mas você ficou careta. Mas você agora tá cheio de frescura. Mas agora tudo te incomoda. Você não pode ir para um lugar que você começa a sentir coisa. Você começa a ouvir coisa, tá ficando louca. Você procura um psiquiatra, você tá ficando louca. Você começa a ver as coisas, você começa a sentir, você começa a achar que alguma coisa. E quando você fala uma coisa e aquele negócio acontece, meu Deus, tem gente que pira com isso, né? Tem gente que tem medo disso. Não é verdade? Mas como é que você sabe disso? Eu, hein, tá doida. Você tem que benzer, você tem que se benzer, vai pra igreja. Isso é coisa do capeta. Isso é uma hipersensibilidade. O espírito é a forma como você tem de se comunicar com seu espírito tem de comunicar com você é a partir do perispírito, né? Vamos dizer, é como se fosse uma camada que reveste o seu corpo, mas é uma camada invisível. Era como se fosse a comunicação entre o céu e a terra, para que as questões do céu, da espiritualidade, do seu espírito, da sua alma, comunicasse com você a partir do seu corpo físico. É assim que você consegue sentir as coisas que não são somente físicas, são
extrafísicas, são extrapsíquicas. Ou seja, o que que a gente olha, o que que a gente prova a partir disso? Existe uma prova cabal de que a espiritualidade existe, que existe uma forma do seu espírito comunicar com você. Então, isto é uma hipersensibilidade, né? E tem pessoas que nascem hipersensíveis. Já nasce, desde sempre. E cada vez nasce mais dessas pessoas. Muitas delas hoje estão passando por diversos profissionais sendo diagnosticadas com autismo, ou com TDAH, ou com dislexia, né? Alguma coisa neurodivergente, que pode até ser que seja, tá? Porque essas condições podem coexistir simultaneamente ou isoladamente. Só que o que a gente pode afirmar é que existem sim bilhões de pessoas altamente sensíveis no mundo, porque são 30%. 30% de quase 8 bilhões de pessoas dá aproximadamente quase 2,4 bilhões de pessoas são altamente sensíveis. Gente, é muita gente. É muita gente. Mas o que que acontece? A grandiosíssima maioria dessas pessoas no mundo inteiro não sabem da existência disso. Porque isso não é diagnóstico, isso também não é uma patologia. Isso é uma condição hipersensorial. E aí, esse sistema que eu identifiquei para vocês, que eu falei, né? O cérebro, sistema nervoso central, periférico, né? Tem essas que faz os testes de sensibilidade, é chamado de sistema neurosensorial. Assim como tem um sistema neuromotor, tem um sistema neurosensorial. Então, os seus órgãos, a partir do sistema nervoso periférico, ele também sente essas vibrações. Por isso que, por exemplo, emoções adoecem certos órgãos. Por quê? Porque às vezes no perispírito da pessoa existem emoções, sentimentos, vibrações, percepções, essa sensibilidade toda que ela não consegue, a pessoa não consegue equilibrar, harmonizar essa energia. Porque ela muitas vezes ela acha que ela tem problema, que é uma condição que precisa de tratamento, ou tem que tomar remédio para isso. Não, gente, não tem nenhum problema em ser pessoa altamente sensível. Não tem nenhum problema. Existem pessoas altamente sensíveis, cerca de 30%, assim como existem cerca de 40% das pessoas no mundo são sensíveis. E os outros 30% são considerados pessoas não sensíveis. Vamos dizer assim, tem uma racionalidade excessiva, vamos dizer assim. Essas são as pessoas que mais precisam de ajuda. Embora muita gente acaba direcionando para as pessoas altamente sensíveis. Ah, tem problema, tem doença, tem autismo, tem TDAH, né? Deve ter, deve ser bipolar. Porque fica criando crítica e julgamento sobre tudo, patologizando várias coisas. E, na verdade, as pessoas que mais precisam ser olhadas é aquelas que são os outros 30%, as mais racionais, que têm muita dificuldade, têm empatia, de compaixão pelo outro, altruísmo, de sentir a dor do outro, de ter uma escuta, de olhar nos olhos. Tudo isso é muito difícil para essas pessoas. Muito difícil, né? São pessoas que vêm nesse planeta e ficam essencialmente no plano da matéria. São pessoas que vão ter mais dificuldade de conexão espiritual, ou se buscam espiritualidade, vai de um jeito muito racional, racionaliza demais a fé. Sabe aquela pessoa que muitas vezes vai em igrejas, vai em religiões e tudo mais, mas ela quer entender tudo, ela quer ter resposta para tudo, ela quer criar uma lógica para tudo, né? Isso é a pessoa que tem uma fé racional, né? Que não é bem uma fé. Ela quer estar no controle, que é o que é bem comum com essas pessoas que têm essa sensibilidade diminuída ou até mesmo ausente, tá?
Por exemplo, pessoas narcisistas, né? Agora eu estou dando exemplo de questões patológicas que têm nível de sensibilidade bem baixo ou quase nulo, tá? Pessoas narcisistas, né? Pessoas que muitas vezes assassinos, serial killers. Vamos dar exemplo aí, pessoas muitas vezes que assumem grandes cargos, né? Talvez de grandes indústrias ou de grandes empreendimentos, muitas vezes para ela ter culhão, né, para poder fazer aquela empresa crescer, normalmente contratam-se muitas pessoas com perfil pouco sensível. Por quê? Para não ter envolvimento emocional no negócio, que é óbvio que é maravilhoso, é óbvio que tem que ser assim, mas principalmente para não ter essa sensibilidade de se ter compaixão, por exemplo, com a dor dos funcionários, né? Com o que o outro está sentindo, porque essa pessoa não pode perder tempo com isso, porque tem coisas mais importantes para fazer. Então, o que que acontece com as pessoas que são altamente sensíveis? Elas têm dificuldade de se colocar no mundo. Elas têm dificuldade, por exemplo, de fazer a sua missão de alma. Uma pessoa altamente sensível, ela vai ter uma extrema dificuldade por exemplo, de trabalhar em empregos tradicionais. Horário para entrar, horário para sair, faz isso dessa forma. Ou trabalhar em balada, ou trabalhar em lugares muito densos, ou trabalhar em lugares que tem multidões e multidões de pessoas, ou lugares que, por exemplo, que envolvem algum tipo de morte, né? Sejam de animais ou que contribui para alguma coisa nesse sentido. Hospitais, né? Eu tenho 2 anos que eu não trabalho em hospital. Por muito tempo, eu me culpei por isso. Porque não é que eu não goste de hospital. Até que se eu não gostasse, eu não seria médico, né? Mas, claro, eu trabalhei o quê? 12 anos em hospital, né? Mas chegou um tempo que ficou insustentável. Eu não queria parar de trabalhar, mas eu não tive escolha, porque eu ficava doente. É, um plantão de 6 horas parecia de 48 horas para mim. Com a mesma intensidade de cansaço, de energia sugada. E normalmente, quando você está em ambientes assim, as pessoas notam que você tem uma sensibilidade maior, mesmo que elas não saibam. Então, você vai ser aquela pessoa que elas mais vão querer saber de você, que elas mais vão querer que você tire a dúvida dela, que elas vão querer que você ajuda elas vão querer que você dê escuta para elas, porque às vezes você é aquela pessoa que tá na rua, aí vem um mendigo, vai direto em você, tem uma multidão de gente. Aí vem uma pessoa pedir dinheiro, uma pessoa pedir uma ajuda, ela vai direto em você. Mas você fala, cacete, mas tem tanta mundo para pedir aqui, por que que vai em mim? Né? Porque a pessoa sente, de alguma maneira, na sensibilidade dela, que você é uma pessoa que vai conseguir, de alguma maneira, ajudá-la na questão que ela está pedindo, porque provavelmente ela passa e muita gente da rua ignora. Acha que é só mais uma pessoa pedinte, tem medo, né, de pessoas que estão nas ruas. É assim que as pessoas altamente sensíveis, elas são procuradas pelos outros. Quando tá precisando de ajuda, quando precisa desabafar, quando precisa terapeutizar-se, quando precisa de alguém para dar escuta, quando precisa de alguém mais paciente, quando precisa de alguém que tem um nível maior de acolhimento, ou de um nível maior de que sabe abraçar mais, ser uma pessoa mais carinhosa. Então, pessoas quando estão em estado de sofrimento e vulnerabilidade, elas vão procurar quem normalmente são as pessoas altamente sensíveis. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas altamente sensíveis são as mais julgadas nesse sentido. Porque são aquelas que, são frágeis, são sensíveis, são, às vezes, no olhar das pessoas muito racionais, são fracas. Porque são instáveis emocionalmente. Porque, às vezes, são uma manteiga derretida.
ou porque às vezes se compadecem demais, ajuda demais os outros e não faz para si. E de certa forma, em alguns pontos, essas pessoas têm razão, porque uma pessoa altamente sensível, quando ela está em desequilíbrio com a sua sensibilidade, com o seu perispírito, ela pega muita informação do meio. Tanto que vem do outro, como também aquela pessoa que normalmente ela tem uma tendência maior para procrastinação, porque é às vezes aquela pessoa que às vezes, por exemplo, quer fazer uma transição de carreira, porque não consegue mais trabalhar em certos lugares, mas nunca se sente pronto, né? Faz mais uma mentoria, faz mais um não sei o quê, faz mais um curso, faz mais sei lá quanto tempo de terapia, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, acumula muita informação. Uma pessoa altamente sensível, ela tem que dar vazão para as informações que ela absorve. Seja de maneira direta, que é quando você estuda, por exemplo, quando faz um curso, quando faz um ritual, qualquer coisa do tipo. Ou de maneira indireta, que é aquilo que você absorve do meio a partir da sua sensibilidade. Então você recebe muita informação de forma direta e indireta. Você tem que dar vazão para isso. Porque senão ocorre que níveis de empatia debilitante, altruísmo debilitante. O que é empatia debilitante? Sente demais, quer ajudar demais o outro, quer toda hora estar se colocando no lugar do outro. Quando o outro vai compartilhar algo com você, você pega a dor do outro para você. Isso não pode acontecer, né? Uma empatia saudável, você tem a capacidade de sentir o que o outro está sentindo, mas você sabe separar que o que é do outro é do outro, o que é seu é seu. Você não vai carregar para você o que é problema dos outros, energia dos outros, doença dos outros. Você sabe botar o limite, colaborar, contribuir para a jornada daquela pessoa, para que ela desenvolva autonomia e saiba resolver as questões da vida dela. Que a pessoa altamente sensível, ela consegue, ela tem essa sensibilidade muito alta de conseguir perceber, muitas vezes, o que aquela pessoa de fato precisa, né? Tem pessoas altamente sensíveis que às vezes conseguem até responder de maneira muito específica à necessidade que o outro está pedindo. Só que pode ser um pouco, vamos dizer assim, pode ser um pouco arriscado e perigoso se colocar demais nesse lugar, senão vira salvador das pessoas. Isso não pode acontecer. Uma pessoa altamente sensível, que está disponível para ajudar os outros com sabedoria, ela não dá informação, ela não ajuda se não for solicitado. Porque ela compreende muito bem que o outro tem um processo dela, um nível de consciência dela, e que a outra pessoa tem que saber a passar por certas situações. E que se aquela pessoa, em algum momento, pedir, quiser ajuda, auxílio, pergunte, que a pessoa altamente sensível tem toda uma sensibilidade para trazer aquilo para a pessoa. Mas jamais dê respostas prontas. Jamais diga, é isso que você tem. É isso que você tem que fazer. É para esse lugar que você tem que ir. Cuidado, tá? Cuidado. A não ser se a pessoa tenha te pedido alguma coisa. E mesmo assim, seja cautelosos. Por quê? Porque se a sua sensibilidade ainda não está de fato equilibrada, organizada, harmonizada, existe uma tendência de você falar e fazer coisas por impulso. Falar e fazer coisas por uma questão de uma crença sua, que não tem a ver com a sensibilidade. Então, as pessoas altamente sensíveis, elas têm uma grande contribuição para o mundo, né? Eu diria que é uma possibilidade que elas têm de ajudar muitas outras pessoas o poder do sentir, que você pode ser uma pessoa próspera, abundante, de sucesso, conquistar muitas coisas na sua vida, sejam de ordem material, ou de reconhecimento, ou de valores, ou de virtudes, sem transgredir seus valores. Sem se anular para se caber na vida da pessoa, sem fazer coisas que o seu coração não concorda, simplesmente porque te disseram que é só dessa forma ou só esse método vai te ajudar a chegar nisso.
Que a gente vê muitas coisas por aí sendo vendidas, né? Os 10 passos para alcançar não sei o quê, prosperidade, ou para fazer transição de carreira, ou para isso, ou para aquilo outro. Gente, a grande verdade é, pessoas altamente sensíveis, muitas dessas coisas não servem para elas. Não servem. Porque muitas vezes esses passos são muito construídos ou feitos em uma lógica, em uma estrutura muito lógica, extremamente racional, muito pontual, muito retilínea. E as pessoas altamente sensíveis não pensam dessa forma. Elas têm um pensamento mais, vamos dizer assim, um pensamento mais expansivo, mais expandido. Elas conseguem chegar às coisas de várias maneiras. Elas percebem que existem outras formas e possibilidades de fazer isso, por exemplo, sem ter que enganar os outros, sem ter que passar a perna, sem ter que mentir, sem ter que fazer mal para os outros. Porque isso, para a pessoa altamente sensível, é motivo para sentir muita culpa. Tem gente que faz isso, ó, e dorme com a consciência tranquila, encosta a cabeça no travesseiro, só pensa na dinheiro entrando na conta. Ou só pensa nos milhares de seguidores que tá alcançando com aquilo ali. Mas de fato não tá nem aí se aquilo causou impacto ou não na vida do outro. Se ajudou ou não aquela outra pessoa. A pessoa altamente sensível, antes de qualquer resultado, ela fala assim: eu estou realmente ajudando essa pessoa? Eu estou ajudando a melhorar a vida dessa pessoa? Eu estou contribuindo com a vida dessa pessoa? Essa pessoa está satisfeita? Essa pessoa está gostando? Ela está feliz? Isso é muito importante para as pessoas altamente sensíveis. E o que eu falo para vocês é: nunca perca essa sua natureza. Isso não faz vocês pessoas trouxas, pessoas inocentes, pessoas sem credibilidade. Jamais. Isso é o grande ponto iniciático, é o grande combustível que vocês têm para criar grandes coisas na sua vida. Se tem algo hoje na sua vida, seja uma doença, ou problema financeiro, ou questão de relacionamento, de saúde, que não está indo como você gostaria, é que provavelmente você está buscando soluções, tratamentos, ou para resolver essas questões com a mesma cabeça de outras pessoas que não são sensíveis como você, que elas não entendem como que você realiza as coisas. Assim como para você que vai ter muita dificuldade de falar assim, mas por que que tem que ter tanta teoria? Por que que tem que ter esse monte de número? Por que que tem que ter lógica para tudo? Não adianta, gente. Você pode fazer o melhor curso de Harvard para te ensinar o melhor de vendas, de marketing digital, de relacionamento. Se coloca muita teoria, se coloca muita racionalidade. Para a pessoa altamente sensível, é igual falar grego para ela. Claro que ela pode captar dessas informações, mas ela olha e fala assim: Meu Deus, para que não. Aí às vezes ela se culpa porque outras pessoas falam: É por isso que você não dá certo, é por isso que seu negócio não cresce, é por isso que você vive entrando em um relacionamento tóxico atrás do outro, por isso você vive doente, por isso você não sai dessa depressão, por isso que vive em burnout, porque não faz as coisas direito, não segue aquele método. E aí a pessoa altamente sensível começa a se sentir injustiçada, cobrada, rejeitada, abandonada. Aí ela começa a acessar a questão sombria de ser uma pessoa altamente sensível. Ela começa a olhar e fala assim: Meu Deus, mas é estranho, por mais que tenha, essa pessoa tem certa razão sobre o que ela está dizendo, mas isso não entra no meu coração. Eu não consigo sentir que esse é meu caminho. Eu não consigo sentir que eu tenho que fazer as coisas desse jeito. Pode sim, é claro, aproveitar uma coisa aqui, outra acolá, aquela ideia, aquela estrutura, um método X, mas isso é para te impulsionar, é para trazer um pouco de organização para o excesso de informação que está aí na sua cabeça, o excesso de informação. E o que que você tem que fazer que é importante para isso? Informações sobre as pessoas altamente sensíveis têm que se tornar
contribuição para o outro. Caridade. Tem pessoas, às vezes, com pessoas altamente sensíveis, que estão em depressão, em quadros ansiosos, em várias condições que não melhoram. E você vai, aí muitas vezes eu olho, vou enxergar a história daquela pessoa, é uma pessoa que está cheia, bitolada de informação, sabe um monte de coisa, mas ela não trabalha com isso, ela não ajuda pessoas com isso, ela não ensina isso, ela não faz nada com isso, ou quase nada. E aí fica aquela coisa sobrecarregando o sistema neurosensorial dela, e aí afunda na depressão, afunda na ansiedade. Por isso que é tão comum pessoas altamente sensíveis viverem com burnout ou depressão. Sobrecarga. Sobrecarga de informação. Sobrecarga de. É uma sobrecarga de muita coisa que ela vem carregando por muito tempo e não solta, não libera, não digere aquilo. Não leva para fazer caridade. Caridade, gente, não é pegar a cesta de Natal e distribuir no Natal, não. Nem Dia das Crianças. Ai, se isso fosse a solução de caridade. Para você que é uma pessoa altamente sensível, a sua caridade vai muito além das coisas materiais que você pode doar para o outro. Muitas pessoas estão precisando da sua condição amorosa, da sua capacidade de acolhimento, de escutar, de sentir, de trazer uma palavra de conforto, de amor, de carinho, de abraço. Muita gente está precisando disso. E aí, muitas vezes, as pessoas altamente sensíveis ficam alimentando-se de muitas coisas, colocando-se demais abaixo dos outros, porque elas têm uma tendência a se inferiorizar. Por quê? Porque existem muitas crenças de que pessoas mais emocionais, que pessoas que têm nível de sensibilidade e espiritualidade maior, são pessoas fracas. São pessoas que não sabem fazer negócio crescer, que não sabem lidar com dinheiro, e isso, até certo ponto, é sim uma grande verdade. Aliás, verdade não, uma realidade, porque isso não é uma verdade. Porque a grande verdade é que as pessoas altamente sensíveis são extremamente conectadas com a espiritualidade, conscientes disso ou não. Então, você tem o poder da abundância, da prosperidade, da realização, da modificação, da transformação nas suas mãos. E às vezes você está esperando o negócio ficar pronto, ou o melhor momento, ou a melhor condição, ou eu não sei vender, ou eu não sei fazer aquilo. Começa. Eu começar. Não é sobre dar certo de cara, ou começar a vir tudo de uma vez para você, você experimentar toda aquela abundância que você já é, mas é sobre muitas vezes começar para dar vazão para esse excesso de informação, né? Dar vazão para essa energia para diminuir diminuir, reduzir a sobrecarga do seu sistema neurosensorial. Senão você vai ficar doente. E aí, doente fica mais difícil realmente contribuir, colaborar com a vida do outro. Fazer caridade, criar um propósito. Agora, uma coisa eu posso falar com vocês, e de uma maneira, isso dá para generalizar. Toda pessoa altamente sensível não nasceu para permanecer, ou muitos nem sequer entrar em sistemas tradicionais de trabalho. Essas pessoas não nasceram para estar em sistemas tradicionais de saúde, ou seja, cuidar da saúde de maneira, eu estou dizendo exclusivamente, tá, gente? Não estou negando os sistemas. Essas pessoas não nasceram para lidar com o dinheiro e com a matéria da mesma forma que a maioria das pessoas. Essas pessoas não nasceram para criar riqueza, prosperidade, abundância, legado da mesma forma que a maioria das pessoas. São pessoas que não nasceram para ser CLT.
de maneira mais grosseira, vamos dizer assim, entendeu? Por quê? Porque os mandos, os excessos de regras, de informação, a falta de, por exemplo, de autonomia profissional, ou a falta, por exemplo, de pessoas altamente sensíveis nasceram para estar em relacionamentos vazios, em relacionamentos de aparência, porque elas se sentem não amadas. Elas não se sentem preenchidas pelo. Não que o outro tem dever de preencher ninguém, não é isso. Mas quando a gente de fato quer estar em um relacionamento, a gente não quer qualquer coisa. A gente não quer simplesmente ter alguém para casar, ter filho, quer algo muito mais que isso. Ou talvez nem queira casar. Tem pessoas altamente sensíveis que vieram aqui passar a vida tendo uma experiência ou outra com relacionamento. Mas talvez a missão dela seja realmente na solitude. Você que é uma pessoa altamente sensível, você tem uma altíssima responsabilidade, sim, na nova terra que está sendo criada. Um novo planeta, nessa nova dimensão que está acontecendo aqui. Você tem um papel muito importante, você não pode se calar diante disso. Você não pode se apequenar diante disso. Você não pode continuar acreditando que você não pode, que é difícil, que não dá, que tudo dá muito trabalho, que você não vai dar conta. Essas coisas têm que definitivamente serem desconectadas da sua energia. Porque são impeditivos que te impedem de crescer. E quando você trava, sufoca. O que está te sufocando hoje na sua vida? Às vezes a vida está gritando para você, mostrando a direção. Olha, é aqui o seu lugar. É aqui que é importante você trabalhar. É aqui que você tem dom. Aqui está seu talento. Aqui estão suas virtudes. Ah, mas eu tenho medo. Ah, mas eu tenho medo de me expor. E o que que as pessoas vão pensar de mim? Eu não gosto disso. Aí começa a criar as justificativas. Não tô falando pra vocês serem superstar, subir em cima de um palco para 1 milhão de pessoas. Não, gente. Tem gente que é pra isso, tem gente que não é pra isso. Às vezes a sua missão tá no seu bairro, na sua família. Não é sobre a quantidade, mas é sobre a importância que você vai deixar ali, talvez para gerações da sua família. Talvez a sua missão seja para deixar umas gerações de legado na área da saúde, para o mundo inteiro, para o seu país, para a sua cidade. Na área da saúde, na área do entretenimento, na área da educação, ou até uma mistura de tudo isso, pode ser também, né? Porque tudo é possível, se você tem talento para isso. O que não dá mais é para o mundo que a gente está vivendo, as pessoas altamente sensíveis se calarem, ficarem escondidinhas, no cantinho, criando suas justificativas baseadas nos seus medos, nas dependências emocionais que elas instalam na vida, nas culpas que elas sentem por causa da grandiosa. A maior culpa que a pessoa altamente sensível tem é da sua própria grandeza. Que a pessoa olha e fala assim, ela não consegue perceber a sua grandeza, que os outros percebem. E quando alguém vai elogiar uma pessoa altamente sensível, nossa, o impacto que você causou na minha vida, você transformou minha vida, nossa, aquele dia que você me acolheu, você me tirou de um pensamento suicida, aquela palavra que você disse, aquele abraço que você me deu. Essa é a missão. Não tem que ter uma empresa física, ou um palco, ou uma coisa. A questão é, como que hoje, como é que eu posso contribuir mais com o ser humano hoje? Como é que eu posso ter essa disciplina de caridade? Disciplina de caridade é quando a gente é engajado mesmo em projetos que vão mudar a vida das pessoas. Ah, mas eu não tenho tempo, eu tô trabalhando demais, eu tenho família, eu tenho não sei o quê. Enquanto a sua prioridade ainda for os outros, for às vezes um trabalho que não vai ser feito para você, que não vai alimentar a sua alma, que vai acumular a quantidade de informação que às vezes você está intuindo de fazer, que a espiritualidade diz para você.
ou das terapias e de várias outras coisas que você já passou e não aplicou ainda, isso vai virar enfermidade. E aí depois ou em médicos tradicionais ou talvez em terapeutas, em coisas que não têm essa mesma sensibilidade, vão te encher de remédios. Por exemplo, tem remédios que pessoas altamente sensíveis não podem tomar. Não sei se vocês sabem disso. Por exemplo, muitos não seriam interessantes tomar antipsicóticos. Por exemplo, Aldol, quetiapina, risperidona, tem vários, né? Ziprasidona, tem vários antipsicóticos. Talvez num caráter de urgência, ok, alguns dias, uma, 2 semanas, né? Talvez a pessoa tá com a sensibilidade tão aumentada, tão aumentada, tão aumentada, tá aquele zumbido no ouvido insuportável, que é uma forma também, muita gente com zumbido no ouvido, né? Às vezes com diagnóstico de labirintite, são pessoas altamente sensíveis. Ó, o ouvido é o condutor auditivo aqui no ouvido, é que traz informação a cóclea, né? A partir da cóclea, que é o mocinho que está aqui atrás do ouvido, comunica essas informações ali para o sistema neurosensorial direto. E às vezes aquele zumbido que a pessoa está tendo ali é uma sensibilidade muito forte que ela está tendo, seja de comunicações espirituais que ela está tendo, ou mesmo que ela está absorvendo do outro, do meio. Então, essa pessoa tem que aprender primeiro a diferenciar a comunicação espiritual, entender o que a espiritualidade está comunicando com ela e começar aí utilizar seu racional, sua inteligência para estruturar o que vou fazer, como vou fazer, de que forma isso vai ser feito, que ações eu tenho que fazer em relação a isso, né? E se não fica tudo muito, né? Aí depois a pessoa começa, ai meu Deus, não sei o que que eu faço, vou meditar, vou rezar, vou orar, vou fazer mais uma coisa. E às vezes a questão é só você fazer, é só você fazer, tirar o excesso de informação, o excesso de coisas que está te sufocando. E aí você vai ver, de acordo com a área da sua vida ou com as áreas que estão acometidas por isso, é uma sensação muito comum a todas as pessoas altamente sensíveis, sentimento de sufocamento. O relacionamento que sufoca demais. Ou que ela sufoca o outro, né? Também pode ser. Ou aquela questão financeira que toda hora tá te apertando, te sufocando. Você sai de um problema financeiro e entre outro, né? Você se vira nos 30, se vira nos 4 para resolver aquele problema financeiro, resolve um problema aqui e ele já vai outros vindo aqui. Você fala, meu Deus, eu não consigo, eu não sei, toda hora tô resolvendo, tá, toda hora fica. Aí tem uma relação de sufocamento com a questão da matéria. A mesma coisa com doenças, né? Sejam depressões, ansiedades, que sufoca, que prende o ar, que faz a pessoa realmente ter essa sensação de sufocamento. Se você sente a sensação de sufocamento, o que que é essa sensação de sufocamento está querendo te dizer? Você ainda está segurando muita coisa. Você ainda está segurando muita informação. Comece a fazer. Às vezes você fala assim, ah, eu não aguento mais esse emprego. Comece a trazer o que você já tem de valor para o outro gratuitamente mesmo. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Depois vira um negócio. E você vai, daqui a pouco você já está vivendo daquilo. Não fique esperando o 13º, quando aposentar, ou quando essa empresa te mandar embora. Não faça isso com você. Não faça isso com você. Ó, vamos ver aqui a faixa. O que acontece se toma esses remédios? Quem é sensível? Vamos dar um exemplo. Tem alguns antidepressivos também que não podem. Eu não vou dizer não pode, porque senão fica como se fosse uma coisa, ah, não, isso jamais pode dar, como se fosse matar a pessoa. Também não é assim. Eu diria evitar. Porque antipsicótico, o que que acontece? O antipsicótico, ele ajuda a aumentar o nível de dopamina no seu cérebro. O nível de dopamina, né, esse neurotransmissor, é o neurotransmissor que faz você ter foco. Foco, ação, né, gera mais disciplina. Então, consequentemente, dá uma centrada. Te deixa mais em estado mesmo centrado. É aquela pessoa que às vezes está muito alucinando demais, está delirante demais, né?
seja psicopatologicamente falando, ou uma pessoa que quer viver na espiritualidade, vivendo aqui na matéria, ela não quer aterrar, ela não quer olhar para as questões da matéria, da vida dela, só fica buscando espiritualidade. E às vezes ela começa realmente a entrar em paranoias, em delírios autorreferentes, ela começa a ficar perdida de si, uma antipsicótica ajuda, dá uma... Opa, deixa eu voltar para a Terra. Antipsicótica é mais ou menos por aí, entendeu? Então, às vezes, dependendo do estado de sofrimento da pessoa altamente sensível, às vezes ela se beneficia sim de um antipsicótico, mas, tipo, gente, doses baixas e por pouco tempo. Um mês, eu diria. Dependendo se o estado é muito crítico, 3 meses, mas fecha isso, não dá mais que isso. Porque assim como alguns antidepressivos, esses, o que que faz? Embota demais a sensibilidade, a pessoa vai perdendo a sensibilidade, 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 porque é por esse, por causa dessa grande sensibilidade que muitas vezes levou as pessoas altamente sensíveis a expandirem demais. Por falta de quê? De conhecimento, né? Porque às vezes e aí, ao invés da pessoa dar uma aterrada, para, entendi, tive uma inspiração espiritual, uma revelação espiritual. Ou alguém me trouxe uma informação. Então é necessário e importante ter um tempo para assentar a informação, codificar a informação, escrever, informar, estudar, deixar isso sólido para o seu cérebro e seu corpo físico trazer aquela informação que aconteceu ali no livro de espírito e perispírito para a matéria. Tem que ter esse tempo. Mas tem gente que às vezes se empolga, faz um monte de processos e adoecem por causa disso. Porque acredito que quanto mais fazer, mais rápido acontece. E não é, isso não é verdade. Aqui, deixa eu ver. A Kátia perguntou. Fátima, doses baixas para sua experiência seriam quantos miligramas por exemplo? Vamos dar exemplo da quetiapina. Vamos pegar um exemplo aqui de uns bem utilizados. Vou pegar três aqui, por exemplo. Quetiapina, que a dose inicial é 25 miligramas e pode chegar até 900 miligramas. Ou seja, pode variar de 25 a 900. Eu diria que com uma pessoa paz, é claro que vai muito do quadro dela, mas, gente, 12,5 miligrama de 25 ou um de 25. Ó, tá ótimo. É para reduzir os sintomas, não é para eliminar os sintomas. Porque, por exemplo, essa ideia até mesmo da prática médica de eliminar totalmente os sintomas, aumentando as doses da medicação, é um veneno, inclusive, para quem não é sensível. Mas, por exemplo, uma pessoa que é muito altamente sensível, essa tentativa de tentar melhorar os sintomas, aumentando e fazendo associação de medicamentos, isso não só na psiquiatria, tá, gente? São para pessoas que às vezes hipertensas, pressão arterial de difícil controle, diabetes de difícil controle, assim como outras condições, né, autoimunes, lúpus, que tem dificuldade, por exemplo, de remitir o FAN, né, o fator antinúcleo, tudo tentando fazer com remédio. É uma tentativa de uma coisa química em botar totalmente a sensibilidade daquela pessoa. Traz muito prejuízo para a pessoa altamente sensível e, às vezes, o efeito esperado, que é a eliminação dos sintomas, dura quase nada para a pessoa altamente sensível. Dura pouco tempo. Ou nem acontece. Quantas pessoas, por exemplo, provavelmente vocês já viram que já tomou tudo quanto é tipo de remédio e não teve resposta? Ou até teve e não está tendo mais? Tem que olhar e falar, opa, será que essa pessoa é uma pessoa altamente sensível? Que um remédio, por mais doses cavalares que se dê, não vai segurar a sensibilidade dela? Que o tratamento, na verdade, é o inverso, é retirar remédio para que a pessoa alcance o equilíbrio, né? Então, vamos dizer assim, risperidona, dose inicial, normalmente 2 miligramas. Olha, eu diria 0,5 miligramas, um quarto dessa dose. Uma chupetinha mesmo, só para dar uma centrada, né? Aldol não recomendo de jeito nenhum. Impregna demais. E outras classes desses antipsicóticos mais antigos, né?
chamado de atípicos, tipo clorpromazina, que é o Ampliquitio, quem mais? O tireoidazina, que é, né, tem o Neuleptil. Esses são bem tóxicos para as pessoas altamente sensíveis, porque tem uma carga de impregnação no sistema hematoencefálico, né, que é o sistema de sangue que passa pelo cérebro, impregna muito, gente. E aí, se uma pessoa altamente sensível toma remédios dessa classe, ela nem aguenta tomar. Toma um comprimido, toma dois, parece vai morrer. Ela não consegue dar continuidade. Os outros até que vai, mas tem que olhar para a dose, tá? Vamos lá, o que que a gente pode pegar de outros exemplos de outros antipsicóticos? A gente tem vários, mas vamos pegar alguns antidepressivos, que são mais conhecidos que antipsicóticos. Por exemplo, antidepressivos duais, que é uma classe específica, né? Quem está nessas classes? A venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina, são os exemplos mais comuns, né, desses três antidepressivos dessa classe específica, que são muito ruins para as pessoas altamente sensíveis. Porque eles têm um nível de abrangência de atuação muito amplo, um espectro muito amplo, muito grande. Então, pega muitos neurotransmissores diferentes. E aí, então, é como se aquela coisa embotasse o afeto da pessoa altamente sensível de tudo quanto é lado, né? Esses são antidepressivos que não são legais administrar em pessoas altamente sensíveis, né? Mas outros não teriam tanto impacto, como uma sertralina da vida, uma fluoxetina, uma escitalopram, né? Que é o Lexapro, ou citalopram, ou mesmo a paroxetina, que é o Pondera, tem vários, né? Esses eu diria que são mais razoáveis, né? A Fátima, clonazepam. Olha, eu diria que clonazepam, na verdade, é um veneno para qualquer pessoa, né? Mas assim, eu diria que pelo menos não atua em neurotransmissores, né? Porque o clonazepam, ele é uma medicação, né? Que é aquela tarja preta, que é o famoso Rivotril. Ele tem como objetivo de o quê? Ele faz relaxamento muscular. A pessoa não dorme porque ela sente sono. Ela dorme porque relaxa a musculatura. Quando relaxa a musculatura, ela tem uma tendência a ficar mais no corpo. Aí ela tem uma tendência de sair do excesso de pensamento. E isso ajuda naturalmente a reduzir a ansiedade. Aí ela relaxa, se sente menos ansiosa e dorme, né? Mas não tem uma ação direta na ansiedade, uma ação direta no sono, mas é uma ação a nível de relaxamento muscular, né? Promove uma redução dos estímulos sonoros, visuais, né? Dos cinco sentidos, aí a pessoa vai apagando, né? Por isso que tem muita gente que toma remédio de tarja preta e trabalha normalmente, tem gente que consegue. Por quê? Porque não tem uma ação direta sobre isso. Deixa eu ver, me perguntou aqui. Ó, Marie, comecei a tomar ginkgo biloba, melhora foco, falta concentração, o cérebro não absorve conhecimento. Não absorve, é isso? Eu não entendi direito. Vamos fazer o seguinte, gente, ó. Hoje o objetivo era fazer vocês identificarem melhor, né, o que são pessoas altamente sensíveis, as condições que elas enfrentam, a missão que as pessoas altamente sensíveis têm para com elas e para com o mundo, né? E claro, algumas condições que a gente pode ir explorando em outras aulas também. Mas o que que eu diria de mensagem hoje, antes de fato a gente abrir para perguntas? As pessoas altamente sensíveis. O que que é importante, muito importante para você? Tudo relacionado a hábito, comportamento, relacionamentos, pessoas, lugares, tudo isso que você sente que não faz mais ou nunca fez sentido para você, sim, essas coisas precisam ser deixadas integralmente. Porque senão elas te puxam, elas vão.
elas vão consumir demais sua energia. Quando você perde energia demais para essas coisas, para essas situações, que é a tendência da pessoa altamente sensível? Começar a buscar mais informação, mais coisas e mais coisas e mais coisas para tentar a reabilitação delas próprias. E aí tem uma hiperativação do sistema nervoso neurosensorial e você tem uma tendência a entrar em fadiga, cansaço, falta de energia, ansiedade, esgotamento, burnout, depressão. Aí é um efeito dominó. E às vezes você fala assim, eu tenho. Às vezes você acha que as ações das pessoas altamente sensíveis para mudar aquilo que hoje tanto te pega no, né, os problemas que você tem hoje, são coisas complexas demais, ou demoradas demais, difíceis demais. Mas uma coisa eu posso falar para vocês: não são difíceis, não são demoradas, não estou dizendo que são fáceis, mas não, mas são simples de fazer. São simples tanto quanto paz é. As pessoas altamente sensíveis, elas são simples. Elas têm a simplicidade, a humildade, algo muito genuíno dentro delas. Só que as questões, não adianta assim, por exemplo, se tem uma pessoa que fala assim, por exemplo, ela sentiu que tem que parar de fumar cigarro, vamos dar um exemplo. Talvez uma pessoa que não seja sensível, ela consegue administrar a vida dela, fazer as coisas dela, mesmo fumando o cigarro dela. Diminuindo, talvez, alguma coisa para não causar aquele grande impacto. Mas às vezes o seu coração, às vezes a pessoa altamente sensível, fala assim, eu sinto de todo o meu coração que eu tenho que deixar o cigarro, porque essa energia do cigarro não combina comigo. Não combina com o que eu quero criar para o mundo, com o que eu quero ser de exemplo para o mundo, para as pessoas, fumar cigarro. E aí passa a fumar só final de semana. Ou não, só em casamento. Ou só em festa. Aí fica abrindo brecha. E aí quando fuma, né? Vai querer fumar todo dia. Aí parece um capeta dentro dela fazendo fuma, fuma, fuma. Aí ela começa a ter um monte de conflito. Uma vez que você se conectou com aquela energia, se ela é energia boa ou ruim, você vai sentir ela com a mesma intensidade, mesmo que aconteça uma única vez. E mesmo que você consiga, fumar só no final de semana ou só quando tiver festa, aquilo vai trazer consequências muito mais aumentadas para a sua vida do que para as outras pessoas que não são tão sensíveis. Pode até parecer injusto, mas por que que não é? Por que que aquelas pessoas conseguem realizar um monte de coisa na vida delas, fazer acontecer um monte de coisa e você não, e elas fumam e eu não posso, né? Tipo, porque, mas você pode ter certeza que para aquelas pessoas resolverem questões emocionais, espirituais, elas têm muito trabalho que as pessoas altamente sensíveis não têm de resolver. Só que a questão das pessoas altamente sensíveis é que elas têm que entender que as coisas que interferem diretamente na sua sensorialidade vão causar grandes estragos na sua vida. Porque é proporcional, o céu e o inferno na vida da pessoa altamente sensível é totalmente proporcional. Se você começar a ter atitudes, comportamentos, pensamentos, fazer escolhas na sua vida que não são congruentes com a sua energia, vai te levar para o inferno da mesma forma que pode te levar para o céu. Então, essa é a grande responsabilidade que Jesus falava, orai e vigiai. Você que é uma pessoa altamente sensível, você tem que ter importância o quê? Você não veio aqui para o mundo para ficar perdendo tempo com coisas que não servem para você, porque você tem uma missão maior no mundo. E se você está falhando de alguma maneira nessa missão, você tem as consequências muito, eu diria que as consequências são maiores sim. Da mesma maneira, se você abrir mão disso, se você começa a viver e a respeitar a sua energia, a sua sensibilidade, as coisas que acontecem na vida acontecem de maneira muito mais rápida, acelerada e grandiosa que você jamais poderia imaginar na sua vida. Porque sim, é os dois polos bem opostos, mas totalmente complementares, né?
Às vezes uma pessoa que está altamente sensível quer sair de um burnout, de uma ansiedade, de uma depressão, mas ela está em resistência e abrir mão de coisas. E aí não tem jeito. Você vai viver num enclausuramento. E aí, isso, entre aspas, dá razão para as pessoas que são excessivamente metódicas, excessivamente racionais, mais frias emocionais, de se gabarem diante dessas pessoas altamente sensíveis como pessoas trouxas, pessoas que não sabem, que não são, que às vezes podem passar até pessoas que não são inspiração ou exemplo de pessoas bem-sucedidas, por exemplo. Aí, nesse quesito, não vão dar ouvido para você. Ou você quer criar um curso, quer criar não sei o quê, quer uma coisa totalmente disruptiva, você é louca, né? Você procurar psiquiatra. Jamais eu consegui ter a compreensão que seu coração tem, né? Então, assim, mas também na hora que elas precisam de colo, apoio, conversa, acolhimento, elas não têm dúvida de quem procuram. Aí, nessa hora, as pessoas altamente sensíveis são as melhores, as mais maravilhosas, as mais genuínas, as mais autênticas, as melhores. Então, para você que é uma pessoa altamente sensível, essas características que os outros veem em você são seus maiores catalisadores da realização dos sonhos da sua vida. E ao invés de você ficar esperando que as coisas melhorem ou aconteçam para você começar a fazer acontecer, começa a partir da caridade. A caridade vai te ajudar a direcionar seu caminho. Se hoje você sabe, eu não sei para onde eu vou, o que que eu faço, eu não sei o que que eu como é que eu ajudo as pessoas, eu não sei como fazer meu negócio alavancar, eu não sei como isso, como aquilo. Começa a fazer caridade. A caridade vai dar vazão para esse excesso de coisas que está dentro de você, você vai começar a ter cada vez mais clareza, ficar cada vez mais num estado de presença. E aí, quando você vê, a caridade vai te dar a resposta daquilo que você está procurando. A sua missão de vida não está nesses testes que a gente vê por aí de coach. Esses testes de carreira, esses testes não sei de quê, isso não fala, isso não conversa com a alma da pessoa altamente sensível. E se você se direcionar ou se convencer a ir para esse caminho, você vai se frustrar consideravelmente, vai adoecer, e aí depois tem que se reinventar completamente. Então, ao invés de ficar procurando todas as respostas para entender sua missão nesse mundo, o que que você tem que fazer ou começar a fazer, começa com a caridade. Lá você vai ter as melhores respostas. Então, onde você pode se engajar, tem essa disciplina consigo mesmo. É uma ONG, é uma coisa que você quer criar, é com ajudando animais, é estudando mediunidade, é o quê? Né? É se engajando em algum projeto social, é alguma coisa que de fato faz você impactar e ajudar a vida do outro, porque isso é a maior cura para pessoa altamente sensível é caridade. Não abra mão da espiritualidade, da caridade, de ajudar o outro na sua vida, em detrimento de trabalho, em detrimento de fazer, de cumprir todos os objetivos, da semana para depois pensar em caridade. Não, coloque a caridade em primeiro lugar, que todas essas coisas acontecem como consequência disso. E lá provavelmente você vai encontrar as respostas que hoje você não tem, ok? Beleza, beleza. Então vamos para as suas perguntas. Perguntinhas, perguntinhas. Algumas aqui do chat. Ah, a Kátia Harum fez um aqui que eu esqueci. Ó. Gera demência quem tem alta sensibilidade e sintoma de antidepressivo? Olha, n- não é necessariamente uma demência. Porque tem antidepressivos, por exemplo, o que que pode. Acredito que é demência, talvez você queira dizer no sentido da pessoa ficar esquecida, né? Perder memória, alguma coisa nesse sentido. Aonde que realmente as pessoas altamente sensíveis recebem informação, memórias, afeto, sentido para a vida nos seus sentidos extrasensoriais. É a interocepção e a propriocepção.
que é a questão super sentidos, né, que eu falei para vocês. Embora eu não falei com eles aqui no detalhe, mas ontem escutem o áudio de ontem que eu mandei no grupo. Eu estou explicando com detalhes esses dois super sentidos. Então, por exemplo, muitos desses remédios embotam esses dois supersentidos. Na verdade, embotam quase todos, né? Mas dá uma diminuída na sensibilidade. Porque assim, se você está sentindo muita dor, muita depressão, muita ansiedade, quer dizer que o seu afeto está oscilando. O seu, que a gente chama de afeto lábil. O que que é um afeto lábil? É um afeto que oscila muito. Então, a tendência do paz é oscilar demais o afeto. Que tudo causa muito impacto, seja felicidade ou tristeza, causa muito impacto. Então, às vezes, aí vem a medicação, ela reduz a resposta emocional a partir da redução afetiva. Então, você sente menos as emoções, sente menos os sentimentos, sente menos os paixões e desejos, vai tendo uma redução da labilidade do afeto. Então, seu afeto vai modular bem menos. Por isso que tem muita gente que às vezes toma antidepressivos, especialmente as altamente sensíveis, que fala: Nossa, eu parei de sentir as coisas, me senti uma pessoa fria, parece que eu perdi a capacidade de sentir, mas eu tô bem. Não tive mais crise de ansiedade, não tive mais aquilo, da depressão, que é um ponto positivo do remédio, porque realmente tira isso. Só que para a pessoa altamente sensível, tira tudo. E aí começa a ficar fria, 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 e essa condição de frieza emocional, né, de pouca resposta afetiva, traz muito prejuízo para a pessoa altamente sensível. E aí, ou seja, o benefício do remédio é quase que nulo, tá? Então não é porque é demência, é porque essas informações, memória, foco, concentração, informação, tá muito ligado a esses supersentidos, né? A esses supersentidos é o que faz a comunicação nossa com o nosso perispírito. Eu vou mandar para vocês no grupo uma imagenzinha do perispírito, tá? Quem é reikiano, né, que trabalha com essas terapias energéticas, sabe, estuda essas camadas, né, do nosso corpo extrafísico. Mas eu vou mandar essa imagem, vou mandar para vocês também, lá no grupo, que eu vou até anotar aqui para lembrar. Uma imagem do perispírito. E eu vou mandar para vocês um, um link do YouTube também, maravilhoso. Que ele parece um filme, mas ele conta toda a história de uma pessoa altamente sensível. Eu esqueci o nome, mas eu vou mandar para vocês esse vídeo lá. Interessante vocês estarem assistindo. Zopidem, Kátia, isso, então tá respondido, Kátia. Ó, pessoas altamente sensíveis podem se tornar insensíveis com o sentimento dos outros, tipo, ser totalmente indiferente ao que os outros pensam ou sentem. Olha, isso pode acontecer por uma condição química, que eu acabei de explicar, por exemplo, antidepressivos, pode acontecer. Só que como efeito rebote, uma pessoa altamente sensível que fica indiferente demais ao sentimento dos outros, começa a desenvolver, por exemplo, uma extrema irritabilidade, uma impaciência muito grande, ou uma isolamento muito grande, porque você está tirando a essência dela, a natureza dela, né? Então, pode acontecer por questão química. Se tornar insensível ao sentimento do outro é só se a pessoa se deixar levar muito pelos traumas emocionais. Aí ela vai fazendo isso como uma forma de se defender. Né? Às vezes, por exemplo, eu não converso, parei de conversar com meu pai porque ele me rejeita, né? Não estou dizendo que, dependendo da situação como acontece, não estou dizendo que você tem que conviver com a pessoa que está fazendo isso, não. Mas uma pessoa altamente sensível, responsável e disciplinada, ela vai olhar para ela e falar assim: como que eu vou resolver essa rejeição em mim, ao invés de simplesmente se isolar do meu pai, a ponto de simplesmente ignorá-lo, como se eu nunca mais fosse filha dele, ou como se ele não existisse mais na minha vida. Calma, tudo tem uma parcimônia, tudo tem um equilíbrio, né? Até que ponto eu tenho que me afastar dessa pessoa?
né? Porque tem gente, de fato, é importante você, como uma pessoa altamente sensível, olhar e falar assim, tem gente que eu não quero nunca mais na minha vida. Tem gente que eu até aguento e tolero na minha vida, que eu quero na minha vida, mas não sempre. Talvez uma vez no mês, a cada 6 meses, de vez em quando. E tem pessoas que eu faço questão de ter na minha vida, tá? Então, também não vamos confundir, por exemplo, quando a pessoa é altamente sensível, ela desenvolve muito bem as habilidades de botar limite no outro, né? De se colocar, de se expor, de falar o que sente, de colocar a sua comunicação para ajudar os outros, né? E, e aí tem muita gente que antes estava acostumada com uma pessoa com uma tendência submissa, né? Uma tendência a escutar as coisas, engolir sapo, não falar, ficar, guardar mágoa, guardar rancor. E aí depois a pessoa também sensível, ela desperta para a vida e fala: chega. Essa coisa de achar que eu sou besta só porque eu tenho sensibilidade, vamos embora acabar com isso agora. Porque a minha sensibilidade, ela muito bem trabalhada, ela não permite que angústia, problema dos outros, raiva, rejeição, qualquer coisa que vem do outro, isso não é meu. Eu devolvo para quem quer que seja. E não vou ficar me sentindo afetada por isso. E nem ficar ruminando problema disso, sendo que não é meu. E aí tem gente que antes estava acostumada com, né, com a sua posição mais submissa, aquela coisa, começa, mas virou egoísta. Ah, é uma pessoa insensível. Agora só pensa nela. Agora deu para falar não. Isso não é insensibilidade, não é egoísmo, né? Todo mundo, independente até mesmo da sensibilidade, que sabe se colocar, se pôr, botar limite, né? Isso é meu, pronto, acabou. Eu não abro mão. Semelhante àquela história que a gente hoje que virou meme no Brasil inteiro, hoje aquele negócio não sei se vocês viram da mulher do avião, que deu um chilique no avião, a mãe de um menino, que um menino, uma criança pequenininha, queria sentar na janela de um avião que tinha uma mulher lá, sendo que a criança tinha o assento dela, outras pessoas da família dela tinham assento, inclusive na janela, mas essa criança embirrou que queria ficar naquela janela onde aquela mulher que eles nunca viram na vida estava sentada. Aí a mãe foi pedir àquela mulher se ela poderia oferecer o lugar dela para o filho dela. E a mulher simplesmente disse não. Virou um barraco. A mãe desse menino começou a filmar, eu não sei se ela filmou, não sei. Virou um barraco. Porque a mulher é insensível, ela não tem empatia, ela tem não sei o quê. Ó, pra você ver, pessoas que são altamente sensíveis, quando elas sabem se colocar, elas falam assim: o quê? Pera lá, por que que eu tenho que abrir mão de mim, das minhas necessidades, dos meus desejos, das minhas vontades, para poder atender para caber no mundo de todo mundo? E o meu espaço, tá onde? E meu lugar no mundo, tá? Até quando eu vou ser marionete na mão dos outros? Vou só ficar fazendo o que os outros querem. Vou ter medo de dizer não porque a outra pessoa pode ser agressiva, né? A pessoa sensível saudável, ela sabe se colocar. Não, eu não quero isso, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Isso não é insensibilidade, ao contrário, isso é sabedoria, tá? A Kátia perguntou aqui, a Kátia perguntou sobre o Zolpidem. Gente, o Zolpidem, para uma pessoa altamente sensível, eu recomendo para situações bem pontuais, tá? Bem pontuais mesmo. Né? Vamos dar um exemplo. Eu já tomei Zolpidem, por exemplo, quando eu viajei para a Austrália, o voo era 26 horas, eu falei assim, eu tenho que tomar uma coisa, senão eu não sei como é que eu faço para chegar lá. E também me ajudou a ajustar o jet lag, né? Que eu não dormia de jeito nenhum, fiquei 4 dias sem dormir, eu comecei a tomar Zolpidem. Aí depois que ajustou o jet lag, eu parei. Perceba que nem tudo é ruim, mas se você agir e atuar de forma pontual. Mas jamais uma pessoa também sensível tomar Zolpidem todo dia para dormir é um hipnótico, né? Zolpidem é um hipnótico. Então, o que que é hipnótico? É a capacidade de algo ou de um medicamento como esse de reduzir seu nível de consciência.
Então, quando você reduz demais o seu nível de consciência, aí, claro, aí vai ficando, vai passando aquelas fases, né, de confusão mental, outra fase mais rebaixada do nível de consciência, chamada de obnubilação, a pessoa vai ficando assim, aí ela pá, apaga. Mas, por exemplo, ela faz isso rebaixando o seu nível de consciência, induzindo a um estado hipnótico, que é também chamado de estado de transe. Então, uma pessoa altamente sensível, ela já tem uma facilidade em entrar em transe, de ficar expandida, né? Uma música já pode deixar ela totalmente expandida e florescida. Aí você toma um hipnótico desse, que induz quimicamente esse rebaixamento dos níveis de consciência. É, Você pode entrar num lugar que você não sai, né? Às vezes, né? Igual você, não sei se você já viu história de pessoas que fazem compras e não se lembram quando toma Zolpidem. Às vezes come e não lembra que comeu. Às vezes eu já vi casos de pessoas que pegou carro, dirigiu, voltou, guardou o carro e não se lembra em nenhum momento que fez isso. Então é perigoso. É isso, mas a Cleide já tá que tem que sair. Eu também temos que sair. Já atingimos nossa hora, né? A previsão era de terminar às 10 horas. Então, maravilhosas, que eu quero pedir para vocês. Amanhã finalizamos o nosso formulário. Agradeço muito, muito mesmo a participação de todos no formulário. Pode participar, não precisa ser do grupo. Quem você perceber que pode ser uma pessoa altamente sensível, encaminhe esse formulário. Porque na segunda-feira eu vou encaminhar um mais específico, que na quinta-feira que vem, na nossa grande aula, que aí essa aula vai ser aberta para todo mundo, tá? Vocês podem divulgar, não só para quem é do grupo. Vai ser, vamos dizer assim, quero montar uma grande legião de pessoas altamente sensíveis. Que eu vou trazer para vocês possibilidades para a gente criar uma legião de pessoas altamente sensíveis que são realizadoras, criadoras, prósperas, abundantes, que sabem como resolver suas questões emocionais, que sabem como são os estímulos que funcionam para si, o que que não funciona, o que que você tem que olhar, fazer, trabalhar, o que que é perda de tempo, o que que você não tem que mais ficar se preocupando ou se culpando porque é por causa daquilo, ou por que que aquilo não funciona daquele jeito para você, ou por que que você sente aquilo. Vamos naturalizar o que é das pessoas altamente sensíveis para que vocês não carreguem nenhum tipo de culpa em relação a isso, e sim como o poder pessoal de vocês. E da mesma forma para entender para não entrar em qualquer coisa por aí que por falta de conhecimento mesmo não sabem que como realmente gerir, como contribuir e ajudar uma pessoa altamente sensível. Tá bom, maravilhosa do meu coração? É isso. Agradeço a participação de vocês, as perguntas. Amanhã vai estar disponível no canal do YouTube. O Felipe da nossa equipe vai encaminhar, como sempre, toda sexta-feira o vídeo com o link do YouTube. Tá bom? Com a nossa aula de hoje. Tá joia? É isso. Super grande beijo para vocês. Vou até parar de gravar aqui.